Olá, meus queridos, grande prazer estarmos aqui de volta ao nosso canal Pensamento Vivo. Quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito com o desenvolvimento aqui no canal, das perguntas, dos comentários que vocês têm feito aqui no quadro Você Pergunta e Eu Respondo. E eu tenho um enorme prazer de poder vir aqui compartilhar, dar respostas à base da Bíblia. Muitas vezes alguns ficam incomodados que eu uso a tradução do Novo Mundo, mas eu prefiro, quando estou tratando aqui de pontos, pontuando assuntos relacionados à doutrina ensinada pela Organização Torre de Vigia, porque essa é a tradução que eles usam atualmente. Então eu gosto de usar a própria Bíblia deles, a própria ferramenta, suas próprias publicações, que às vezes eu cito aqui, menciono, leio, para que nós tenhamos, provas documentais irrefutáveis. Então eu vou trazer aqui alguns comentários feitos, vamos usar aqui um pouquinho de tempo para falar um pouquinho de alguns comentários de alguns queridos que fizeram aí ao longo do tempo aqui no canal. Sobre a questão do sangue, doar sangue ou não, frações de sangue, que é ensinado na doutrina do sangue da Torre de Vigia, que eles proíbem transfusão do sangue total, e também de 4 componentes que eles chamam de 4 componentes primários: glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos, os leucócitos, plaquetas e plasma. Embora, cerca de 90% do sangue é composto de plasma, que é a parte líquida, e 90% a 95% do plasma é água. No entanto, nenhuma dessas chamadas frações ou partes primárias podem ser aceitas, introduzidas no corpo de um membro da Organização Torre de Vigia, conforme ordena o corpo governante. No entanto, eles permitem que frações dessas partes primárias, chamadas 4 por eles, frações de glóbulos vermelhos, frações de glóbulos brancos, frações de plaquetas, frações de plasma podem ser utilizadas. E aí o Ricardo Pagé fez um comentário dizendo assim, citou a Bíblia, dizendo: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir os recursos, está lá na primeira carta de João, se não me engano no capítulo 2, no capítulo 3, sobre isso, se alguém tiver os recursos dessa vida e ainda assim negar ajuda ao seu irmão, está cometendo um pecado. Como ele pode mostrar que ama? Aí o querido Vaninho, perguntou, onde é que na Bíblia tem alguma coisa a respeito das frações de doar sangue, se tem isso na Bíblia. Eu respondi para ele que eu li a Bíblia umas 10 vezes e nunca vi essa restrição. Como o Ricardo Pajé comentou, se nós tivermos os recursos para salvar uma vida, nós devemos fazer isso. Jesus, inclusive, falou isso na questão da lei do sábado. Qual de vocês, deixando uma ovelha que caia num buraco, no poço, não vai lá tirar num dia de sábado? Se você faz isso com uma ovelha, quanto mais vale uma vida? Então não estaria violando lei nenhuma, porque a vida está acima. As leis não estão acima da vida humana. A vida humana está acima. É mais importante. As leis foram feitas por causa do homem, e não o homem por causa das leis. Assim como Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O mesmo se aplica na questão do sangue. O Igor Souza então perguntou: como você entende a abstenção do sangue de Atos 15? O texto Atos 15, geralmente usado com mais frequência, Atos 15, 28 e 29, que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos, aos apóstolos e outros anciãos lá de Jerusalém, e outros que estavam de Antioquia lá com eles, não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas: que vos abstenhais. Aí cita, fornicação, alimentos sacrificados a ídolos, do sangue e tal. Qual é a minha visão sobre isso, Aquele ali foi um assunto pontual, estava relacionado lá com cristãos judeus que ainda estavam apegados à lei e queriam que a lei ainda fosse aplicada pelos cristãos, pelos judeus que se tornavam cristãos, como a questão da circuncisão, que era o ponto principal ali que levou a esse concílio lá em Atos capítulo 15. O assunto era específico sobre judeus que queriam ainda manter preceitos da lei como requisito para a adoração, como a questão da circuncisão, da observância ao sábado e outras coisas. E aí eles chegaram à conclusão de que essas coisas não eram essenciais, não eram obrigatórias, mas ainda assim poderiam ser praticadas ou até certo ponto aceitadas por alguns, dependendo da consciência.
que é o caso do alimento sacrificado a ídolos, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 8. Em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo fala, né, sobre os alimentos oferecidos a ídolos, que foi citado lá em Atos capítulo 15. Né? Em Atos capítulo 15 ele diz: abster-se de alimentos sacrificados a ídolos. O mesmo aqui também pode se aplicar à questão do sangue. Ó, sobre alimentos sacrificados a ídolos, oferecidos a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus... Aí o versículo 3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, que procede todas as coisas, e nós existimos por ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. E nós existimos por meio dele. No entanto, nem todos têm esse conhecimento, mas alguns, devido à familiaridade que tinham com os ídolos, comem o alimento de algo, como algo sacrificado a um ídolo. E a consciência deles, que é fraca, fica contaminada. Mas o alimento não nos aproximará de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Se não comermos, né, no caso. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tomem cuidado, porém, para que o seu alimento, o seu direito de escolha, não se torne, de algum modo, uma pedra de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém via você que tem conhecimento tomando uma refeição no templo de um ídolo, será que a consciência daquele que é fraco não ficará ousada a ponto de ele comer alimentos oferecidos a ídolos? Assim, pelo conhecimento que você tem, está sendo arruinado aquele que é fraco, seu irmão, pelo qual Cristo morreu. Quando vocês pecam assim contra os seus irmãos e ferem a consciência fraca deles, estão pecando contra Cristo. E, por isso, se o alimento fizer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne alguma, para que eu não faça o meu irmão tropeçar. Então o que Paulo estava falando aqui é que não é errado você comer o alimento sacrificado a ídolo, desde que vocês tenham a consciência de que aquilo é só um alimento, né? Porque a Deus pertencem todas as coisas. Mas por uma questão de talvez outro tropeçar, você evitaria que aquela pessoa visse você comer. Você vai comer num lugar discreto. O mesmo poderia se dar na questão do sangue. Seria uma questão da sua consciência treinada. É assim que eu vejo a abstenção do sangue. Se eu quiser, né, por uma questão de saúde, se eu vejo que está fora de risco, etc., doar sangue para alguém, por que eu não posso fazer isso? O que me impede biblicamente de fazer isso? Ou aceitar, né, no meu corpo certas frações de sangue, ou até mesmo o sangue total, desde que eu analise, veja os riscos, todas as coisas envolvidas. A decisão pessoal é minha, tem que ser minha, né, no caso. Entendeu? Interessante que a Sentinela 15 de setembro de 2015, página 11, parágrafo 7, falou, né? Sua consciência é um guia confiável. E aí fala que os anciãos não tomam decisões pelos outros, etc. e tal. No entanto, o corpo governante tomou a decisão pelos irmãos todos, de toda a organização, de que eles não podem aceitar sangue total, nem as 4 partes que eles chamam de 4 partes primárias. Eles decretaram isso. Então eles decidiram, segundo a consciência e o entendimento deles, a consciência dos outros, mentindo sobre o próprio artigo, né? Tornando o artigo uma grande hipocrisia.